Esse talvez seja um dos temas mais conflitantes que o Novo Testamento traz, porque fica claro que cada texto parece estar falando de uma pessoa diferente. A impressão que dá é essa. O texto a que o Urabi se referiu é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 16, onde diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Ponto. E aí, desde então, ou seja, a partir de João, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Ou seja, está deixando bem claro que houve uma substituição. Houve um prazo de validade da lei e dos profetas, todo o Tanar termina, se encerra em João. Só que tem um problema nisso. No versículo 17, que é a sequência do próprio texto, está escrito: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ué, mas a lei não vigorou até João? E aí eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: não, Vlamir, você não entendeu. Está dizendo que a lei não foi anulada, a lei foi cumprida. Ela vigorou até João, foi cumprida e tá, tudo bem. Vamos então entender que seja assim. A lei foi até João Batista e ali ela termina. E então agora o Messias romano estaria explicando que nada da lei caiu, se cumpriu em João. Ponto, acabou, tudo bem. Só que no versículo 18, sequência do mesmo texto, continua dizendo: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ué, mas a lei não durou até João, porque o versículo 18 está citando a Torá, e se foi anulada, agora ele está citando aqui no tempo presente, está dizendo, olha, quem repudiar. Isso não está no passado, ele não disse quem repudiou, disse quem repudiar. E como se não bastasse, no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, e esse é mais incisivo ainda, de Mateus 5,17 diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Lá em cima está escrito: a lei e os profetas vigoraram até João. Aí ele diz: não pensei que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, é que o céu e a terra passem, nenhum i, não existe i no hebraico, deve ser um traço que ele quis dizer, nenhum tio, nenhum traço, jamais passará da Torá, da lei, é que tudo se cumpra. Tá bom, vamos lá. Bom, Vlamir, você não entendeu de novo, ele disse que veio para cumprir. Mas, gente, ele está escrito aqui que não vim revogar, porque na verdade vos digo, é que o céu e a terra passem. O céu e a terra já passaram, então nós temos um conflito aqui nessas declarações. Aí ele continua dizendo assim, olha: aquele, pois, que violar, versículo 19, um destes mandamentos, posto que dos menores, ou seja, mesmo que seja um mandamento tido como pequenininho, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui nós temos um problema mais grave ainda, porque vamos lá. Se o Messias romano diz que a lei e os profetas foram anulados e substituídos pelo Evangelho, essa declaração que está aqui embaixo pesa contra ele, porque se alguém quebrar o menor dos mandamentos e ensinar, será chamado de menor no reino dos céus. Ué, mas o Messias romano revogou toda a lei, então nem menor, ele é praticamente inexistente no reino dos céus. Então, ou seja, é um conflito, parecem duas pessoas completamente diferentes. Quando a gente vai para o texto de Tiago, capítulo 1, verso 17, nós lemos o seguinte: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, a saber, do Pai das luzes, está se referindo ao Eterno, em quem não há mudanças, nem sombra de variação. Ué, se o Eterno não muda, por que a sua lei mudou? E o pior, quando a gente vai para Atos, no capítulo 21, e aí veja bem, para aqueles que dizem, não, mas foi até o momento em que o Messias romano morreu. Aí, a partir dali, para tudo e começa então a vigorar o Evangelho. Tudo bem. Só que no livro de Atos, ele já morreu. Já morreu, já ressuscitou, já teria ido para o céu, segundo os Evangelhos, segundo o Novo Testamento. Mas nós temos no capítulo 21, Iacov, irmão de Yeshua, dizendo para Shaul Rachali, o Paulo, o seguinte: olha, muitos judeus praticantes e zelosos da Torá, e Iacov não disse, muitos judeus que eram praticantes, que eram zelosos da Torá, creram. Não, ele disse, muitos judeus que são praticantes, que são zelosos, creram no testemunho. Ou seja, então fica claro que não existe essa questão, você não tem como usar. Se houve, Deus nos livre, isso não aconteceu, mas se a Torá tivesse sido realmente removida, o Novo Testamento seria o pior livro, ou o pior complexo de livros para se provar isso, porque ele não prova nem que foi, nem que não foi, porque uma hora diz que foi, outra hora diz que não foi, uma hora diz que não vale, outra hora diz que vale. Uma pessoa diz que aqueles que receberam testemunho de, quando eles querem mostrar
do Messias romano continuam zelosos e praticantes da Torá. Mas a Torá não passou, não durou somente até João, ou para quem quer esticar, não foi até o momento que ele morreu. Ou seja, as declarações não batem, não são coerentes. É impossível realmente usar o Novo Testamento para provar qualquer coisa a respeito de qualquer assunto, porque ele se contradiz o tempo todo.